Boa noite, bom dia, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta essa semana para Shat Kitissá, ano Pei Beis, ano 5782, 2022. A pergunta é: alto ou baixo? A resposta óbvia seria alto. Ou, se alguém quiser entender, que é começando por baixo. Mas a resposta que a gente vai tratar, ligada com a época que a gente está, é juntar o alto com o baixo. Trazer o alto de verdade aqui para baixo. Essa paraxá Kitissá. Kitissá fala 3 vezes sobre o alto. Kitissá, tissá quer dizer elevar, levantar. Assim como a palavra nassó ou lissá, de alavancar, trazer para cima, que é o modo como Hashem ordenou a Moshe no deserto contar o povo de Israel. Et Rosh é a cabeça também é em cima. E Benei Israel, Israel é um nome ligado a Rosh, Li Rosh. Também está ligado com a cabeça, com a parte de cima. E justamente nessa paraxá acontece o evento mundial de toda a história que definiu, até hoje, afeta, como o Rashi explica nessa paraxá, afeta o mundo inteiro até hoje, que é o pecado do bezerro de ouro. Justamente a descrição, é uma paraxá que fala sobre isso, justamente na nossa paraxá. Depois que a gente leu, né, desde o começo do livro Shemot, a escravidão do povo, depois a saída do povo, a travessia do Mar Vermelho, depois recebendo a Torá em Parashat Yitro, depois parashot ligados às leis, né, Mishpatim, e depois Terumá e Tetzaveh sobre a construção do Mishkan, que é o Beit HaMikdash, Shen Kitissá, mais alguns utensílios e elementos ligados ao Mishkan, e afundando, caindo, se estatelando no chão com o pecado do bezerro de ouro, que fez voltar todas as casas do jogo, né, como se diz. Voltou até o ponto inicial do primeiro pecado, que é o pecado de Adam Arishon e de Havá, no Gan Eden ainda. Né? Porque quando, né, é o Mahamad de Bat Legani, que quando Hashem criou o mundo, ele estava a Shekhinah, a presença dele estava aqui de uma forma clara e visível para todos aqui nesse mundo, e foi subindo até o 7º céu com os pecados das gerações, até que Abraham começou a descer do 7º para o 6º, etc., até que chegou Moshe Rabbeinu, na geração que a gente está no livro Shemot, trouxe aqui para baixo até Matan Torá, e aí quando teve o pecado do bezerro de ouro, foi embora para a gente conseguir trazer de volta aqui nossa geração, com Mashiach já, se Deus quiser, agora. Então, aqui está juntando dois opostos, que é o Kitissá, que é o alto, é o momento mais alto do povo, né, saindo do Egito, recebendo a Torá e construindo uma casa para Hashem, e se afundando através do pecado, que até hoje, tudo que está ligado a catástrofe, tragédias, até a própria pandemia, na nossa época, está ligado com esse erro, esse retorno até a casa zero que a gente teve. E, ao mesmo tempo, a gente sabe a explicação famosa que termina a Torá falando sobre esse episódio, mas de uma forma oculta, que Moshe termina a Torá, inclusive depois que ele se ocultou também, né, o seu falecimento, entre aspas, e ele termina falando que ele quebrou as tábuas, porque foi o que é descrito nessa paraxá também, quando ele viu o pecado, né, o que o povo tinha feito de errado, ele quebra as tábuas, e Urashi explica que
Bnei Israel, Kol Bnei Israel, na frente, nos olhos, até um ponto interessante, como tinha reparado, está ligado com os olhos, a como a gente viu, né? Pelos nossos olhos a gente viu as tábuas sendo quebradas, mas no fundo, e que foi uma tragédia em cima de tragédia, né? A gente já tinha feito esse erro terrível, e aí nós perdemos as tábuas que Moshe trouxe diretamente esculpidas e trabalhadas por Hashem. E o que Hashem fala, que Urashi explica, Yasher Koach, Asher Shibarta, parabéns por ter quebrado. Então, o que estava lá embaixo, do Egel Zahav, do bezerro de ouro, e a quebra das tábuas, Hashem leva lá para cima. Parabéns que você fez isso. Que tem a força por ter feito isso. Obrigado. Então, essa combinação do alto e baixo que a gente vai tratar aqui. E nada mais propício do que a época que a gente está vivendo, e continua vivendo, que tem esses altos e baixos, né? Se costuma falar que a gente vive a vida como se fosse uma montanha russa, com esses loops malucos que tem, inclusive, né, nos parques americanos, super, looper, duper, etc., que dá muitas voltas e sobe e desce, né, do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Isso está exemplificado justamente nessa paraxá. Começa com o alto, que Tissá, Etrosh, Bnei Israel, tudo ligado a lá em cima. E lá embaixo, o ponto mais baixo que tem na história toda, que é o pecado do bezerro de ouro. Como o povo pode ter feito isso logo depois de ver Hashem diretamente no Matan Torá. E a nossa época agora é justamente a época que a gente está no ponto mais alto e mais baixo ao mesmo tempo. E que a gente consegue juntar um com o outro. A ideia é não ficar só no alto, nem ficar só embaixo. É juntar os dois. Para isso foi entregue a Torá, para isso a gente está vivendo tudo isso agora e aguentar firme. Estava falando na semana passada que eu estive em Nova York, Baruch Hashem, para ver meus filhos, entre outros assuntos. E eu estava, né, com um problema num serviço, e era Erev Shabbat, né, o dia antes Shabbat, que é chamado o dia antes de começar o Shabbat, que está ligado com a Geulah, com a redenção, com a paz, a tranquilidade, com um mundo que não tem nada de errado, como a gente fala, que quando Mashiach chegar vai ser um Yom Shekolah Shabbat, um dia que vai ser só Shabbat, que está ligado com essa tranquilidade. E pouco tempo antes, né, de chegar nesse ápice, no auge, no melhor, né, de estar lá no 770 com o Rebbe e com toda a família no Shabbat, momentos de paz e de muita inspiração, muita energia. Tive que lidar com um momento, um assunto muito baixo, muito terreno, muito material, ligando para um atendimento no telefone. E o tempo todo eu queria desligar, porque eu queria ir para o estado de Geulah, para um estado de paz, de tranquilidade, sem precisar lidar com essas coisas que deram errado, que é sistema, com conta, com banco, com... Em suma, eu estou ligando, estou falando com o atendente, o tempo todo eu querendo desligar, posso desligar, posso deixar você resolvendo, depois você me avisa só que deu tudo ok. E ele tenta falar assim, bear with me, aguenta firme, fica comigo, não se vá, não me abandone, bear with me, bear with me, bear with me. A mensagem que ele deu, e a gente aprende bastante, que a gente tem que aprender com todo mundo, quando acontece na nossa vida, ele falou, parece estar num momento baixo de desespero, mesmo antes de chegar no Shabat, mas aguenta firme. Devemos nós, todos nós, aguentar firme, mesmo que pareça demorar, que é um assunto chato, que não deveria ser isso antes de começar a Geulah, deveria estar com luzes nos nossos assentamentos, onde a gente mora, nas nossas vidas, e a gente está na primeira fila, na frente de tudo que está acontecendo no mundo, sendo afetado por tudo isso, mas vamos aguentar firme que já está chegando esse momento de paz. Então a gente vê que é a combinação, é o alto e embaixo.
tá para chegar no ápice, no máximo de toda a história do mundo, de todos os lugares, de todas as pessoas, que é a chegada de Mashiach. Enquanto isso, a gente está vivendo situações cada vez mais baixas, mas a gente tem que combinar um com o outro. E isso lembra um outro encontro que eu tive nessa semana com o chefe, né, o presidente da organização onde minha filha trabalha, que estava comentando de usar agora no Sivot Hashem, na organização que é fantástica do Rebbe, para crianças, né, que junta como ninguém fez em toda a história, desde Moshe Rabbeinu e Mordecai, que fez isso também, de envolver as crianças, trazer as crianças lá de baixo para o posto mais em cima que tem, né? Como eu vi uma história na semana passada do Rebbe mandando uma carta para um menino, uma criança de 10 anos de idade, que tinha falado que ela cuidava de um fundo de lápis para crianças da sala dela que não tinha lápis disponíveis, chamava de Keren David, em homenagem ao avô, e o Rebbe o chamou na carta de para a diretoria do Keren David, menos 10 anos. Então é pegar lá de cima, pegar lá de baixo e levar lá para cima. Então o Tzivot Hashem está ligado com crianças, mostrando para as crianças o valor que elas têm já desde o começo, né, que o embaixo é o alto, juntando um com o outro. Ele falou que quer usar a realidade virtual. E aí eu estava comentando com ele, né, nessa reunião, para conhecer o trabalho deles, né, mais de perto, né, e o trabalho da minha filha também. E realidade virtual está ligado com esse quadro aqui. Então a gente tem uma realidade que é a realidade sem nenhum instrumento, a realidade que a gente está vendo agora, que vocês estão na sua casa, estão no carro ou na rua ouvindo esse vídeo, e as buzinas, alguém falando do teu lado, todos os objetos que estão na tua frente, essa é a realidade, que é o baixo, que é como Deus criou o mundo, a natureza, que é o mundo regido pelas leis da física, aparentemente, a natureza que a gente vê com os nossos olhos diretamente, com ou sem óculos. E depois tem essa realidade virtual. A realidade virtual é o que está lá em cima, só que a gente não faz parte do quadro. Através desses olhos, que é o que ele estava querendo mostrar para as crianças, né? As crianças se transportavam para um mundo em cima, alto, em que você não se sente, né? Você não ouve o que está acontecendo no mundo, você só ouve a voz que está dentro desses óculos, as imagens que estão sendo vistas desses óculos, como agora, que vocês não estão me vendo, estão vendo só uma imagem, estão transportados para isso, sem fazer parte do mundo. E aí eu estava explicando que tem um conceito hoje mais avançado da realidade virtual, que em princípio é o topo, porque é a pessoa poder se transportar e ver o mundo além da sua própria realidade, que está ligado com a realidade aumentada. E isso junta o alto com o baixo. Na realidade aumentada, alguém está passando por esse depósito, nesse armazém, e tem as informações nos quais você vê o depósito, você vê as imagens e as informações junto com o depósito, explicando o que você tem que pegar. Então, quais são os produtos e qual é o tempo que tem para pegar cada produto, quais estão disponíveis que estão verdes, quais que não estão, que estão vermelho, qual o melhor caminho para conseguir acessar o produto. Então as informações entram dentro da sua realidade. E isso faz com que você esteja fazendo parte. O mundo, que é essa realidade, que é a do depósito, por exemplo, nesse caso, não desaparece. E, ao mesmo tempo, você tem as informações que complementam o mundo, que é essa realidade aumentada. Como agora, por exemplo, em que eu estou numa realidade sem ser virtual, na realidade física, mas ao mesmo tempo eu posso continuar aqui, nesse meu lugar, e com os livros, com esse ambiente que eu estou
agora nesse momento, e aparecer com óculos que me acompanham para onde eu estiver olhando, e o ambiente, tudo em volta continua igual. E o que eu vejo através, como eu me vejo com os óculos, e o que eu vejo faz parte do mundo sem eu estar separado dele. E quando eu quiser, eu continuo como eu estava antes. Na realidade, sem ter esse aumento que amplia os nossos sentidos. Então o ponto que eu quero chegar é a gente conseguir juntar o alto com o baixo, a espiritualidade, a divindade, o mais elevado dentro da nossa realidade aqui nesse mundo. Não viver numa separação entre esses mundos, e sim integrar um com o outro. Isso é o segredo dessa Parashá Kitissá, e é o ponto mais elevado que tem, junto com um ponto mais baixo. Por isso que ele é tão elevado, porque ele contempla isso também, não fica isolado. E está ligado com a nossa época que a gente está agora. Isso talvez explique e dê muita paz para a gente poder seguir. Porque justamente esse é o modo de viver com a consciência da Geulah, que é não se isolar e fugir e se elevar sem levar junto com isso o mundo que a gente está vivendo, todas as situações que a gente vive, de crise, de desespero, de notícias não tão boas, de apertos. É a gente conseguir alavancar e levar isso para cima. Isso é fantástico. A gente tem que fazer justamente isso agora. Ao mesmo tempo, eu tive ocasião nessa viagem, tem muita coisa que eu poderia contar, que foi realmente surpreendente, graças a Deus. Foi um momento muito elevado, de alto, mas que eu sabia que em algum momento eu teria que voltar aqui para baixo para poder pegar essas energias e ajudar o mundo e a minha realidade como está aqui, que é de trabalho, de dedicação, de compromissos, de obrigações, conseguir juntar um com o outro. E é a força do alto, do Kitissá, que faz com que a gente consiga elevar os sentimentos mais sem sal, sem prazer do dia a dia, para nos dizer ao contrário, momentos que são desafiadores e que a gente tem que justamente fazer com que o bastão, o Nes, né, que serve para derrubar, para testar, que é o mastro, o sarrafo, a gente usa esse sarrafo, vira e faz com que a gente consiga um salto com a vara e alcançar alturas muito mais elevadas. A gente junta o ponto onde encosta o sarrafo, o bastão lá embaixo, com a altura que a gente sobe acima do ponto mais alto da vara para poder se elevar e bater o recorde. Justamente o que se espera da gente aqui nesse momento. Tem muitas metáforas ligadas a isso. Uma delas, por providência divina, eu tive a oportunidade, como eu falei, nessa viagem de encontrar um velho, não diria amigo, embora chegou a ser muito próximo, né, que é o Shimon Silman, que ele falou comigo numa conferência do Beratorá em 1999, no século passado, né, na parte de sessão de matemática. Eu tive o mérito, a honra, muito acima do que eu poderia imaginar e mereço, com certeza, né, acima do que eu mereço, numa conferência sobre que junta, né, a Torá com a ciência, que é a Torá, o ponto mais alto, com a ciência, que é o ponto mais baixo. Porque não é um demérito para a ciência falar que é o ponto mais baixo, pelo contrário. Porque justamente juntando um com o outro, mostra que a verdade da Torá continua sendo verdadeiro dentro da ciência também. Não tem como um contradizer o outro. Nem a Torá a ciência, nem a ciência a Torá. É juntar um com o outro. Então, e quando se fala em ciência, se fala também, né, o objetivo principal desse congresso, né, que tinha a cada 2 anos, né, ficou um tempo sem ter,
e atualmente é mais raro de acontecer, né? Ficou mais focado na parte de medicina, mas na época que eu participei tinha muitas sessões ligadas à matemática, né? Que foram as sessões principais que eu participei, e de negócios também. É conseguir juntar um com o outro, a ciência, os negócios, a nossa vida em geral, nem sempre tão divertida e animada e interessante, com os momentos mais inspiradores, elevados de energia, de santidade, né? Do Shabat, de inspiração, do Matefilá, ou de estar com os amigos. A gente conseguir elevar momentos mais insossos, sem graça, do trabalho, do trânsito, de algum procedimento, e elevar e fazer com que ele se torne sagrado, como é cada instante da nossa vida. Esse é um dos motivos principais que a gente deve aprender e implementar na nossa vida. Em cada minuto, não importa qual, a gente sentir essa santidade, juntar um com o outro. E tem receitas, tem métodos para fazer isso, mas o principal é já saber que é possível, que a gente tem que juntar o alto com o baixo. Não é só viver no alto. Ninguém consegue viver no alto o tempo todo. Tzadikim, óbvio, mas a gente, de modo geral, em algum momento vai sair da tefilá, vai sair da sinagoga, vai sair do Shabat, vai sair desse estado de tranquilidade, de paz, ou acordar, né? Que é o momento mais comum, que as pessoas já começam o dia é com alarme, é com compromisso, é pulando da cama. Geralmente é um momento crítico e que, mesmo assim, a gente deve fazer de uma forma elevada, com propósito, com objetivo e com alegria em cada instante, com força, com alegria, como inclusive é a Halachá. Juntando um com o outro, o alto com o baixo, sabendo que tem o alto, que tem o baixo, que pode ser muito alto e que às vezes pode ser não tão alto, para não dizer o contrário, e que a gente tem que, mesmo assim, juntar os dois momentos e integrar na nossa vida, que faz parte disso tudo. Então, minhas filhas me deram um livro, né, que eu vou falar isso mais algumas vezes com vocês, que junta a Torá com, mais do que a Torá com a ciência, mais do que a ciência com a Torá, é a ciência que vai além, falando sobre a era messiânica ligada à ciência, como a ciência e o mundo físico em geral está caminhando para a era messiânica, em vários modos, né? Um claro que o Rebbe falou várias vezes, como é citado no livro, de que instrumentos, né, armas de destruição, de guerra, estão sendo usados para melhorar a humanidade e a nossa vida. Né? Como foi falado no ano passado nos livros, se não me engano, que armas se tornaram um parque para crianças e que elementos como esse esses óculos virtuais que são usados para guerra, para poder ver o alvo, né, no escuro, e estão sendo usados para dar visão a cegos. Mais uma vez, inclusive, o Shimon Silman cita muito isso, e o Rebbe, baseado no Rebbe principalmente, que fala que devemos abrir nossos olhos. Abrir nossos olhos é a gente enxergar a vida que unifica o alto no baixo. Se no momento de crise a gente percebe o quanto tem de elevação, o quanto que a gente vai melhorar com isso, o quanto o mundo vai melhorar com isso, o quanto isso é um plano divino para refinar o mundo, para trazer Mashiach, a gente está juntando um com o outro, e isso é a gente que enxerga isso. Que são esses óculos de realidade aumentada, não simplesmente a de realidade virtual, porque na aumentada a gente está dentro, né? O que é elevado, que são essas informações, essa visão de Mashiach, está dentro do mundo, porque é nesse mundo físico aqui que tem as informações e as ações que a gente precisa para trazer divindade para esse mundo mais baixo, que é essa intenção divina
Dirá Batartonim, uma moradia para Deus aqui nesse mundo aqui embaixo. Quer juntar o alto, que é a Dirá, que é Hashem, que é o morador principal desse apartamento, dessa moradia. Batartonim aqui no mundo aqui embaixo, nos mínimos detalhes, nos momentos mais sensal e não inspiradores da nossa vida. Nesses pontos a gente tem que ter e ver a presença divina, Hashem. Isso quer dizer trazer Hashem para o jardim dele, porque no fundo esse mundo é um jardim, como a gente já falou várias vezes, e está ligado com a combinação do alto com baixo. Um exemplo que é trazido no livro também, está ligado ao que está na Torá, é a fonte principal da Torá em Parashat Noach, que o Rebbe dedicou uma sirá falando sobre isso, em que junta justamente as águas de baixo com as águas de cima, né? E tem uma revelação dessas águas justamente na época da Revolução Científica, na época do Hassidismo, do surgimento do Hassidismo no século 18, 19 e da Revolução Científica que a gente está hoje, a Revolução Industrial e assim por diante, tecnológica, que vem se acentuando até hoje, justamente juntando, né, a ideia da tecnologia, a ideia da ciência, é justamente não melhorar a vida aqui embaixo simplesmente, é elevar a vida aqui embaixo. Não é conseguir se divertir com a internet, ou com o WhatsApp, ou com o Facebook. É usar isso como uma alavanca. Através do WhatsApp, a gente refinar o mundo e trazer Torá, trazer, como a gente está fazendo agora aqui, ao eu falar no YouTube, aí vocês ouvirem no YouTube, não importa em que lugar do mundo. A gente está refinando a energia, as cores, o som, né? E a realidade como um todo, numa realidade aumentada, porque não se isola, não se separa do mundo. A gente leva tudo junto, como a ideia da alavanca, que ela pega a parte mais baixa para levar para cima e tudo que está no prédio, né, no que está sendo elevado, sobe. Inclusive o Rosh, a parte mais alta do objeto que está sendo alavancado, sobe junto também, né? Inclusive uma das questões que o Rebbe traz na Sirá de 1989, que como é que pode ter tido uma elevação, mesmo depois de Matan Torá, que foi o ponto mais alto. Então a gente vê que justamente a gente pode interpretar e se pacificar, embora não tenha tranquilidade ao perceber o erro que foi feito, né, com bezerros de ouro, mas quando se percebe que isso veio para chegar num ponto mais alto ainda, embora não deveria ter sido feito, com certeza, ninguém vai falar, ninguém vai perdoar que não era para ter sido feito o que foi feito, né, no bezerro de ouro, mas que depois que isso aconteceu, está num ponto mais baixo, faz com que a gente se alavanque e chegue num ponto mais em cima, não importa que grau que cada um estava, nível antes disso. Então, resumindo, para não ficar muito longo, a mensagem principal para todos nós, para mim principalmente, é: reconhecemos que tem um alto. É fundamental caracterizar, é científico isso, a gente saber classificar. O que é alto, o que é baixo. Não vamos nos enganar. Não é que o alto deixa de ser baixo, o alto deixa de ser alto e o baixo deixa de ser baixo. Quando junta o alto com o baixo, os altos e os baixos continuam sendo iguais. Nunca vamos deixar de perceber que o mundo físico, o dinheiro, por exemplo, é uma coisa baixa, mas que se eleva ao máximo possível quando a gente usa para fins positivos, como dar tzedakah, fazer a bondade, a caridade, e comprar objetos sagrados para a gente poder purificar o mundo e se purificar e melhorar, né? Ou chamar pessoas em casa para poder ter uma refeição do Shabat, etc. Tudo faz parte da elevação do que é baixo, como o dinheiro. O dinheiro se eleva, mas justamente por ele ser tão baixo, a origem dele ser tão baixo, ele se eleva acima da parte mais elevada, que é espiritual, por exemplo, porque ele tem a capacidade de pegar um material que não tem valor, como uma folha de papel, e transformar numa coisa muito boa que traz alegria para as pessoas e para Hashem, ao ser, né, ao valorizar e tratar bem
além do respeito por alguém que está destituído, né, está desprovido de bens, de possibilidade de comer, ou de se abrigar, ou se agasalhar, a gente proporciona isso e faz com que se eleve tudo que está ligado a isso, até mesmo um papel, né, ou um plástico, ou mais ainda hoje em dia, tudo digital, né, uma transferência, né, um clique para transferir fundos de um lugar para o outro, isso se eleva, é uma coisa muito baixa, né, efêmera, mas com um gesto a gente faz com que isso se eleve. Então, o alto é alto e o baixo é baixo. E tem momentos que a gente não deve procurar escapar, fugir, ou mesmo ser resiliente. Não é essa a ideia. A ideia é a gente aproveitar os momentos que a gente tem desafios, que está ligado a essa parte baixa de que está ligado ao corpo, ao material. A alma não tem sofrimento aqui nesse mundo. Quem tem é o corpo, né? A distância, as saudades, a perda, a falta, né? A tristeza, as dificuldades, né? Em vários sentidos, saúde, econômica, social, mental, tudo isso que está ligado ao baixo, ao a gente perceber que faz parte de um propósito maior, que cabe a gente, a cada um de nós, individualmente, né? Tem um esforço coletivo, mas cada um de nós juntar o que está embaixo com o que está em cima, as águas de baixo com as águas de cima, revelar e elevar o que está embaixo, através dessa ajuda que vem de cima, para que se refine, se purifique, e a gente vai junto nesse processo, até que a gente vai merecer o ponto mais alto de toda a história, de toda a humanidade, em todos os lugares, que é a vinda de Mashiach Tzidkeinu, dos Mashiach, que vai unificar essas duas perspectivas, de cima para baixo e baixo para cima, que a gente está vivendo agora já, e depende da gente unificar, perceber, ampliar, expandir, explicar, fazer com que todo mundo perceba, né, que tem esse conhecimento de Hashem em cada situação, em cada ponto mais baixo. Isso só já ajuda a trazer mais paz, e espero que todos nós consigamos isso com vocês, que eu consiga, nos momentos mais estressantes, né? O estresse está ligado com isso, de ansiedade, etc. Ter paz de espírito, ter tranquilidade, e juntar, que está ligado com o shalom, a paz, está ligado com a Torá, que junta ao oposto, junta ao alto embaixo, através desse exercício. A gente de verdade está juntando opostos que em princípio são separados, né? Que está ligado com a criação do mundo, que Hashem separou a parte elevada da parte de baixo, deixou aqui isolado o mundo, e depois, através do conhecimento da Torá, que foi agora há pouco, e é todo dia, né? Agora há pouco na leitura das Parashiot, e é todo dia porque Hashem continua dando a Torá para a gente, juntar esses impostos, a gente consegue aguentar firme. Bear with me. Fiquem firmes, aguentem. O melhor está por vir, e pode ser agora, já, e deve ser agora, que é Mashiach Now, Ageulah, Amitit, Ushleimah, Tekef Miad Mamash, a redenção do mundo inteiro, que seja agora, já, de verdade, completa, nesse instante. Shabbat Shalom e Besorot Tovot, boas notícias para todos nós. Mashiach Now.